Olá, pessoal. Boa noite. Como é que foi a segunda-feira de vocês? Deixa aqui para mim nos comentários se aconteceu tudo bem. Como é que tá a segunda-feira de vocês? O que vocês esperam para essa semana? E eu quero começar um vídeo com estímulo para vocês. Quando vocês se sentirem idiota, achar que não tem ninguém pior no mundo que vocês, sabe quando bate aquela deprê e você fala, puta, não tem ninguém pior do que eu no mundo? Lembre-se desse cidadão que fez uma tatuagem para vacinação, Butantan Vacine aqui. E sim, é verdade, ele inclusive postou no Instagram dele e foi a primeira tatuagem que ele fez e foi para incentivar a vacinação. Então, quando você se sentir idiota, pensa que tem gente pior que você e isso vai te acalentar o coração. E vamos conversar um pouquinho sobre a bancada parlamentar Brasil-China. Ela foi feita em 1993, logo depois ela foi extinta e recriada em 2019. E por que isso é preocupante? Porque são grupos de parlamentares brasileiros que não defendem o interesse do Brasil, e sim da China, e eu quero mostrar para vocês toda essa bancada, a composição da bancada. E tem pessoas lá que vocês, como o senador Marcos Duval, que vocês vão falar assim, ó, não acredito. Ele tá aí, gente, tem até general nessa bancada. E isso é inconcebível. Por que existe um grupo para defender os interesses da China no Brasil? O Grupo Parlamentar Brasil e China é recriado na Câmara em março de 2019 e o presidente do grupo parlamentar, que é o Daniel Almeida, do PCdoB, afirmou que o fortalecimento das relações com os chineses é extremamente relevante, principalmente neste ano em que o Brasil sediará, em novembro, o encontro do BRICS, que foi lá em 2019, e eles ainda desejavam ampliar essa parceria. Ampliar essa parceria nada mais, nada menos do que é dar mais poderes para a China. Tanto que eu não sei se vocês lembram, dois posts que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez, um, se não me engano, em março, outro em novembro, um falando que possivelmente o vírus veio da China, e o outro falando da história da espionagem que a China usa a internet para espionar pessoas, inclusive nos Estados Unidos, foram localizados ali alguns espiões, agentes chineses. Ele fez essa postagem e a China foi ameaçar o Brasil em rede social, e o Ernesto Araújo, ministro das Relações Internacionais, falou assim, queridos, chega aqui, senta aqui no colinho do tio, que o tio tem um babado para contar para vocês que, ó, vocês não sabem, mas liberdade existe em alguns países, e olha só, no Brasil a gente ainda tem essa liberdade de expressão, ainda mais parlamentar. Então, a ideia da China era calar o Eduardo Bolsonaro e colocar as mãozinhas deles no Brasil, né? Coisa que ainda acontece, eles querem dominar o Ocidente através do Brasil. E com isso, Ernesto Araújo falou: olha, segura um pouco aí, né? Tira o seu pezinho do acelerador, porque você não vai mandar um parlamentar brasileiro calar a boca, porque olha só, vocês mandam no xing-ling de vocês, no país de vocês. Quem manda no Brasil é a Constituição, nós temos a soberania nacional, e claro que eles ficaram meio pistolas com isso e tudo, mas melhor deixar para lá, né? Porque se o Brasil ficar bravo, olha só, a China não come, entendeu? Não tem soja, não tem aço, não tem um monte de coisa que o Brasil exporta para a China. Então, entre comer e ficar quieto, a gente está por comer. Então, vamos lá dar uma olhadinha em quem são. Eu vou começar com os senadores, tá? Senador Roberto Rocha, Eduardo Gomes, Antônia Anastasia. O Antônio Anastasia, Antônio Anastasia, ele saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele. O que o Antônio Anastasia fez na calada da noite, bem quietinho, sem você saber? Tornou obrigatória a vacina. Ele fez uma emenda de que quem não se vacinasse sofreria sanções. Partiu desta cabeça pensante do Antônio Anastasia, que hoje está no PSD, mas ele está ali ainda incorporado com o Calígula, calça apertada, João Dória, e falou, não, vai ser obrigatória. Então, dentro de um projeto que estava rolando na Câmara, ele enfiou essa emenda virou lei, tá? Culpa do Anastasia, podem passar lá no Twitter dele e dar um oi para ele, que ele vai adorar.
Nós temos como titulares o senador Marcos Duval. Gente, esse aqui, o Marcos Duval, eu fiz... Oi? Marcos Duval. Rodrigo Cunha, Irajá. Quem que é o Irajá? O Irajá é filho da Cátia Abreu, a menina que roubava pastas. Lembra na presidência do Senado, no dia da votação da presidência do Senado, que roubou a pasta? Pois é, filho dela. Senador Chico Rodrigues. Temos também o Assir Gurgás, Álvaro Dias, aquele que nas eleições de 2018 falou para um eleitor que Bolsonaro está quase morto. Quem que lembra disso? Pois é, eu postei esse vídeo e tomei um processo. Antônio Anastasia, Ciro Nogueira, Dário Berger, Fernando Collor de Mello, olha só, o cara que foi empichado, que foi eleito novamente, só Deus sabe como. Ele está fazendo parte dessa bancada. Um certo Bosta, peraí, desculpa, não é um certo Bosta, o nome dele não, é Humberto Costa, né, do PT, que está lá na Odebrecht. O Lazier Martins, o Lazier eu também fiz tipo, what the fuck it? Lazier? É, o Lazier, caraca. Maria do Carmo, Paulo Painho, petista corrupto, Paulo Painho, Paulo Rocha, também do PT, a Gazela Saltitante, Randolph Rodrigues, Roberto Rocha, o Romário, olha só o Romário fazendo parte da bancada Brasil e China, hein, Romário? Quem te viu, quem te vê. Rose Freitas, Sérgio Petecão, meu Deus, que sobrenome, Petecão. A Simone Tebet, a Simone que falou aí anteontem que eles não têm meios de pautar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque não tem apoio popular, está na bancada Brasil e China e está concorrendo à presidência do Senado. Nós já sabemos que não queremos alguém que defenda os interesses da China na presidência do Senado, né? Carlos Viana, senador Esperidião Amin, Isalci Lucas, Jarbas Vasconcelos, Jean Paul Prates, José Maranhão, Cátia Abreu, junto com seu filhinho. Ai, família que defende a China unida, permanece unida até o final. Luiz do Carmo, Maílza Gomes, Marcelo Castro, Oriovisto Guimarães, a juíza Selma, cara, como uma juíza pode se meter nisso? E o pior, Soraya Trukinic, que foi eleita na onda Bolsonaro, defendendo as bandeiras do Bolsonaro, Stiverson Valentim, Zequinha Marinho, Leila Barros, esse aqui é vago, ainda cabe um senador aqui, o senador Eduardo Gomes, o Nelsinho Trade. O Nelsinho Trade é um cara que eu vou contar para você uma coisa. Ele quer fazer um projeto de lei em que, como é que eu posso falar? Criminaliza a riqueza, tá? Então, como que é esse projeto? Ele botou fobia pobre, tá? Então, por exemplo, se você quer melhorar sua vida, galgar um emprego melhor, correr atrás de algo melhor para você, você pode ser considerado tendo pobrofobia. Ele usa um nome no projeto, um nome científico, que agora eu não lembro, nem faço questão de lembrar. Eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações, é só clicar no projeto para vocês lerem. Então, é o seguinte, esse projeto ele tem duas armadilhas. A primeira é querer falar para você que quer algo melhor para você, comprar mais coisas, adquirir mais bens, enfim, você tem pobrofobia, então você não pode fazer isso, e aí já é o primeiro passo para a implementação do socialismo, porque é todo mundo igual, todo mundo com as mesmas coisas, porque afinal, se você quer ter mais do que o outro, você tem medo do outro, tem fobia do outro, sei lá eu o quê, embora as minhas necessidades são totalmente diferentes das de vocês, mas eles querem botar tudo naquele mesmo patamar. E a segunda armadilha reflete na polícia militar, que se vê um cara negro, sei lá, roubando, ele não pode fazer nada, porque olha só, racismo e pobrofobia. Não, culpa do policial, não pode tocar. Esse é o Nelsinho Trade. Clica aqui, vai aqui na caixa de informação, clica aqui que vocês vão ler a matéria inteira. O senador Ângelo Coronel, essa figura, olha o sorriso do cara. Ah, vá vendo o sorrisinho desse velhinho fofo, gente. Dá até vontade de botar na prateleira de casa, né? Pena que ele foi para a Rússia durante a CPI da fake news
para saber como controlar a sua internet e como te manter na linha. Ele foi lá para a Rússia, no meio da CPI, falando que ia ver como a Rússia combate a fake news. A Rússia censura, acabou, é igual a China, é assim que eles controlam as fake news, Jacques Wagner, o senador corrupto do PT, e o Tarso Gereissati, que não dispensa apresentações, de tantos casos de corrupção que ele é envolvido. E como deputados, nós temos Carlos Henrique Kaguin, Fausto Pinato, Herculano Passos, o General Peternelli. Gente, o General Peternelli, quando eu vi o nome dele, eu fiz assim, no way. No way. Por que o General Peternelli está metido nisso? E sim, ele está aí como titular. E Eros Biondini, que eu nunca vi na vida, não faço ideia de quem seja. Tá aí, então, a nossa bancada parlamentar China-Brasil e vai entender por que um grupo de parlamentares, com qual intenção, recriou uma bancada, bem quando surge a CPI das fake news, logo depois surgem os inquéritos sigilosos e ilegais do STF, e temos aí uma bancada bem ativa que, inclusive, criticou o Eduardo Bolsonaro quando ele fez aqueles 2 posts, ou seja, não fala do meu amiguinho. Não, mas o país é livre, não fala do meu amigo. Estou falando que não é para falar do meu amigo, não é para falar do meu amigo, porque se você falar do meu amigo ele te censurar, eu vou ajudar ele a te censurar, tá bom? Não quero que fale do meu amigo. É tipo isso que está acontecendo aí na bancada Brasil-China. E, claro, o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, o nosso malvado favorito, esse príncipe suíço, o gênio do mal. Esse cara é o gênio do mal. Ele tá tirando o sono de Rodrigo Maia, do Temer, Baleia Rossi, quer dizer, ele botou a Câmara dos Deputados assim, tipo, uou, manda esse cara calar a boca. Quem teve a péssima ideia de botar esse cara em prisão domiciliar? Ué, vocês que apoiaram ali a lei do STF, que é preso com idade avançada, que pode pegar o vírus flango-flip, vocês não lembram, não? Puta que droga! Ninguém lembrou que o Eduardo Cunha ia sair nessa, e ele saiu em março de 2020, e alguns trechinhos ali estão sendo vazados do livro dele, e um dos trechos, o Cunha acusa a Maia de ter atuado ativamente para a derrubada da ex-presidenta Dilma Rousseff e cita reuniões supostamente organizadas pelo deputado do DEM com esse objetivo e sustenta que Maia tentou se cacifar para ser relator da comissão especial do impeachment, o que não ocorreu. Ou seja, o Maia é tipo uma meretriz política, Ele quer todos os holofotes, ele quer chamar atenção, ele quer estar no centro, olhem para mim, eu estou aqui, Maia, cura o seu problema de baixa estima ou baixa autoestima, nem sei mais como chama hoje em dia, mas cura esse teu problema, meu querido. Você está ferrando com o Brasil, buscando a aprovação de alguém que você admira muito. Eu acho que é o seu pai, arrisco a dizer que você busque a admiração, a aceitação do seu pai, que é tão corrupto quanto você. Supera isso, você já é homem, você é pai, você é crescido, você já fez caixa 3, você está envolvido na Lava Jato, você tem aí um monte de filho, você vive do dinheiro público, olha só o quanto você conquistou na vida sem ter que trabalhar. Igualzinho ao seu pai, ele tem orgulho de você. Agora, para de ferrar o país e busca uma terapia. E claro que Rodrigo Maia acusou Eduardo Cunha de estar mentindo, inclusive falar que ele queria interferir na eleição presidencial da Câmara dos Deputados para que o pessoal vote em Arthur Lira. E o Cunha ficou meio pistola, O Cunha falou, opa, nego, não faz história, entendeu? Nem fui eu que vazei o trecho do livro, e você vem criar história, toma-te vergonha na cara, Rodrigo Maia. E foi mais ou menos isso, a nota oficial que foi postada pela Daniela Cunha, filha do Eduardo Cunha. Eu vou deixar o link para vocês, porque é gigante a nota, Na verdade, quando você passa para o Word, ela dá 5 páginas, e aqui ele fala, com relação ao deputado Baleia Rossi, o que eu relato no livro era sua proximidade e força junto a Michel Temer. Para que ele assumisse a liderança do PMDB na Câmara, Michel Temer chegou a nomear o então líder Leonardo Pisciani para o Ministério dos Esportes, a fim de ter a vaga de líder para ele.
Baleia sempre foi o deputado mais próximo de Michel, sendo presidente do PMDB São Paulo e depois do MDB Nacional, graças a Temer. O Temer é aquele que vem fazendo lobby entre Brasil e China para que se coloque o 5G da China no Brasil. Ele foi contratado pela China, isso já foi amplamente divulgado. E aqui eu quero destacar aqui mais um trechinho, né? Falando sobre a reunião do Rodrigo Maia, a reunião que o senhor Rodrigo Maia nega que tenha ocorrido, efetivamente ocorreu no dia 10 de outubro de 2015, no seu apartamento no Rio de Janeiro, na presença dos deputados Carlos Sampaio e Bruno Araújo. Eu poderia prová-la com relativa facilidade. É muita cara de pau dele negar uma reunião com testemunhas na sua casa. Maia e cara de pau. Ah, que pleonasmo, Cunha. Espero o melhor de você, né? Espero mais de você. Mas a sua participação não estava restrita somente a essa reunião, e foram várias, com todas várias testemunhas que poderão comprovar o relatado. Ai, que bonitinho. E, gente, vem aqui, vamos falar de censura no Twitter? Censura no Twitter. Vamos falar porque isso é importante. O Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, ele foi censurado porque ele falou sobre tratamento, que a gente não pode falar essa palavra aqui no YouTube, porque senão derruba o vídeo, mas vocês já sabem que tipo de tratamento que eu estou falando contra o frango frito, que também era usado nos Estados Unidos e que o Jornal Americano de Medicina recomendava a cloquinha, a azitromicina, enfim. Aí veio o Twitter e fez o quê? Isso não pode, viola as nossas regras sobre publicação de informações enganosas, tá bom? E eles fizeram o mesmo com o Ministério da Saúde, que falou assim, crianças, se vocês ficarem dodóis, passarem mal, não espera, vai para o médico para começar o tratamento, evita ir para o hospital, evita ficar com falta de ar, né? Vamos se cuidar. Twitter falou, você tá louco? Não, Pazuello, não faz isso, cara. Gente, vai ter que censurar um órgão oficial do governo. Não fala que as pessoas podem se curar antes de serem internadas. Isso estraga tudo. Não brinca com coisa séria, meu amigo. Pô, a gente precisa da grana, tá rolando grana, né? Não faz isso. E aí, tome uma censura. E ontem à noite, o genocida do Nicolás Maduro postou uma receitinha caseira contra o frango frito. O Carvativir, gotas milagrosas de José Gregório Hernandes, neutraliza os sintomas do coronavírus. Da Venezuela para o mundo. A partir dessa semana, começa a produção em massa para que todo o Sistema Único de Saúde passe a contar com esse poderoso antiviral. É a receitinha da vovó, tá aqui para vocês. É o perfil do Nicolás Maduro, presidente boliviano, Então, eu vou dar aqui um atualizar para vocês verem que a postagem continua e eu vou clicar aqui para vocês verem que é o perfil do ditador genocida da Venezuela. Ele pode falar umas coisas dessas, sim, ele pode dar a receitinha da vovó, está aqui. Ele pode passar a receitinha da vovó para você curar o frango frito, mas o Ministério da Saúde no Brasil, ou o Trump, ou até o Constantino, que já falou em tratamento, esse tratamento aí, tomou um ban. Quieto, não fale nisso. Esses remédios não podem vir a público, por quê? Porque aí cura. E o que acontece? A gente perde dinheiro, não brinca com coisa séria, brincar com dinheiro é bem sério. E antes da gente terminar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o governo britânico, que está estimulando algo que foi muito usado pelo governo nazista, que era o vizinho, o amigo, a primo, tio, enfim, denunciar uns aos outros, e olha só o que o governo britânico quer. O governo britânico quer aprovar a lei que permitirá ao Estado recrutar crianças para espionar os pais. Eles querem jogar filhos contra os pais. Principais parlamentares conservadores estão horrorizados com o plano de governo britânico de recrutar crianças para espionar os pais, informou a Breitbart. Segundo o jornal, os esforços do governo Boris Johnson para aprovar uma legislação que permitirá ao Estado recrutar crianças para espionar os seus pais e até mesmo infringir a lei ao fazê-lo, chocou alguns dos principais parlamentares do Partido Conservador. Já temos aí
o primeiro passo previsto para implementar o comunismo no mundo, que é os filhos dedurarem os pais, é colocar os filhos contra os pais. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Não sei versículo, não decorei, eu sei o trechinho assim, o pai contra o filho, a mãe contra a filha e a nora contra a sogra, né? Deixem aqui para mim nos comentários. Tá aí começando, e o que acontece lá fora reflete no Brasil, porque assim, o Brasil tende a copiar as piores coisas que vêm do exterior. Pessoal, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, o que nós podemos fazer. Pessoal, não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar e de ver a sua inscrição, porque o YouTube está tirando a inscrição sem dó nem piedade. Beijos no coração de todos vocês e até amanhã de manhã. Tchau!